Bom, se você está nesse vídeo aqui, então eu acredito que você está um pouco mais preocupado em criar uma palestra, um treinamento, um workshop, ou seja, um título para o seu treinamento que esteja mais atrelado às suas questões do dia a dia, da cultura, da identidade da sua empresa, ou seja, os problemas e desafios que você passa no dia a dia. Se você não quer exatamente aquela palestra já montada, com aquele tema já específico, aqui no site você deve ter chegado aqui no último momento onde ele fala, olha, a gente pode montar alguma coisa para você. Só que por que nós montaríamos uma coisa que partisse da sua necessidade, da sua realidade? Para que a acurácia, a assertividade de um treinamento, de um investimento desse, fosse mais assertivo. Mas é aí que está a questão. Como que eu faço isso? Como que eu descubro? E aí tem um método. Ah, um detalhe, se você quiser conhecer a minha metodologia com os 3 métodos lá no meu site, não nessa área aqui de palestras, lá na parte home, lá um pouquinho mais para baixo na parte de metodologia, método, tem um vídeo que eu explico. É um vídeo um pouquinho longo, um pouquinho de paciência, mas lá vai ser bem legal para você entender qual é o guarda-chuva que eu coloco todas as coisas embaixo. Ou seja, da onde que eu estou partindo, aonde que eu estou me baseando para criar o treinamento da melhor qualidade, com técnicas para você. Tá bom? Bom, vamos lá. Vem comigo que eu vou te mostrar mais ou menos os caminhos para te auxiliar, te ajudar quando você for buscar os problemas da sua empresa e nós, em 4 mãos, vamos fechar uma ideia mais concisa. Então, vamos lá. Olha só. Qual é o propósito? Opa, perdão. Vamos lá. Qual é o propósito? Qual é o propósito de um treinamento? Qual é o propósito de um treinamento? É óbvio, tá aqui, ó. Processo contínuo de calibragem, de melhorias, né? Então, você perguntaria, Samuel, você tem um ponto de partida? Tenho um ponto de partida. Não importa qual é o treinamento, não importa o que eu venha falar. O meu ponto de partida como filósofo, né, que eu sou um filósofo, sempre será esta questão, tomada de decisão. Por quê? Nós estamos no mundo o tempo todo fazendo decisão. Tem decisões que é para a minha vida, mas tem decisões que é para a vida da empresa e que envolve outras vidas. Então, olha só que legal isso aqui. Tomada de decisão. Isso aqui eu sempre fiz muito na faculdade e sempre me ajudou muito. Tomar decisão. O que eu escolho aqui, né, no ponto de partida, reflete aqui, no efeito. Então, se nós fizéssemos sempre escolhas assertivas, sempre de boa qualidade, sempre 100%, coisa de deuses, não faria sentido um processo contínuo de calibragem. E é aí que justifica a primeira justificativa do porquê treinamentos ou palestras, ou o nome que você quiser dar, tá? Então, qual é o propósito de um treinamento? Melhorar a capacidade de escolha. Aonde? Na tomada de decisão. No entanto, eu separei 5 princípios. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que legal. Eu acredito que de repente você tenha passado por aqui, né? Primeiro princípio, identificação precisa. Eu vou ler aqui, tá? Jogo rápido. Para justificar, olha como que a coisa não é tão simples, mas com a gente vai ficar. Antes de buscar soluções, é essencial definir corretamente o problema. Definir corretamente o problema? É sério isso? Como é que eu defino um problema? Por que eu estou falando isso? Um dos meus treinamentos eu falo de problema e objeto do problema. Não é óbvio isso. Não é óbvio. E nós que estamos no dia a dia e muitas vezes não paramos para forjar nossa mente com essas questões, com essas ferramentas mentais, passa batido. Então assim, ó, antes de buscar soluções, é essencial definir corretamente, peraí, deixa eu voltar aqui, definir corretamente o problema. Isso evita esforços desnecessários e ajuda a focar na raiz da questão. Gente, se tiver curiosidade, eu tenho um treinamento só sobre isso, tá bom? Vamos voltar lá. Maravilha. Então, primeira coisa aqui, ó. Olha lá.
Primeiro, identificação precisa. Sabe do que eu estou falando? Do problema. Se você não tiver claro, eu vou te ajudar e vamos conseguir por algum caminho. Se não tiver claro qual é o problema, eu não vou aí. A gente não vai estar junto. Então tem que ter minimamente a ideia do problema. E aí esse problema, ele pode estar assim, ó, o que te incomoda, sei o motivo, não sei o motivo, essas perguntas estão relacionadas ao resultado esperado. Então existe um caminho que dá para tatear isso. É a primeira coisa, se a gente não tatear qual é o problema que você quer abordar, não importa em qual área da sua empresa. Se a gente não tiver esse ponto de partida claro, a gente não consegue melhorar a tomada de decisão. Tá bom? Beleza, vamos lá então. Aí, segundo, deixa eu preparar aqui, eu vou voltar um pouquinho lá no site. Vamos ver. Olha lá, contextualização. Olha o que ele fala. Compreender o ambiente e as circunstâncias em que o problema ocorre permite enxergar suas causas e impactos, tornando a análise mais eficaz. Espera aí, como é que eu faço isso? Essa ferramenta aqui, ó, eu não vou falar o nome, quem sabe já vai pegar a ideia, tá? Mas ela ajuda muito, mas eu fiz uma releitura. Quem não sabe o nome, o dia que a gente conversar eu falo qual que é, tá? Primeira pergunta que você tem que fazer, tá aqui embaixo, ó. Quem são os personagens do jogo? Nesse caso, segundo contextualização, eu tenho o protagonista, que é a empresa. Eu tenho os coadjuvantes, que são as pessoas, ou o setor, ou algum sistema, e quando não, os antagonistas, que são os concorrentes. Então a gente tem que entender quem são todos os personagens, ou, falando bonito, quem são os stakeholders envolvidos no processo. Tem que trazer, tá? Isso é fundamental. Maravilha. Terceiro, deixa eu voltar no site. Olha o que ele fala. Coleta de dados. Puxa vida, coleta de dados. Vamos ver como que dá para desenrolar isso de forma fácil e dinâmica. Informações objetivas e verificáveis são fundamentais para validar hipóteses e encontrar padrões que levem à resolução do problema. Olha só que legal isso. Coleta de dados, né? Então vamos ver, protagonista. Então, o que a gente faz? Nós vamos perguntar isso para mim, que sou do setor, ou com os colegas, dependendo da dinâmica do treinamento, quais são os pontos fracos e os pontos fortes que cada um, ou cada sistema, ou cada ambiente tem. Ou seja, os stakeholders. Quais são os seus pontos fracos e os pontos fortes. E anota num papel, simples assim, ou num sistema, no Word, onde você quiser. Então tem isso, depois tem aquilo. Fraquezas e forças é muito importante ter algumas, quanto mais melhor. Porque elas depois vão ser cruzadas. E é nesse cruzamento que é o meu diferencial nesta ferramenta, tá? Então, dica fundamental. Identifique os pontos fortes e pontos fracos primeiro, certo? Maravilha. Então, vamos lá. Aí, acontece isso aqui, ó. Então, vamos ver o 4. Análise de causas. Então, eu já tenho aqui alguns elementos do problema que está relacionado a pontos fracos e fortes, ameaças, oportunidades, vocês vão ver isso depois. E aí ele fala assim, investigar fatores externos e internos que contribuíram para o surgimento do problema garante que a solução seja eficiente e sustentável. O que eu quero dizer é o seguinte, depois que eu levantei minimamente os pontos fracos e fortes dos personagens envolvidos, eu simplesmente cruzo. Olha que legal isso, olha que legal, ó. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Uma fraqueza de um parceiro, fraquezas e forças é eternamente no presente e ameaças e oportunidade é eternamente no futuro. No treinamento só sobre gestão de risco, que eu uso uma dessas ferramentas, eu explico isso bem detalhado, bem de forma fácil. E detalhe, a gente sabe isso, tá? Então, para que serve um treinamento disso? Só para alinhar. Não sabe, aprende. Já sabe, vai melhorar e vai aperfeiçoar, tá? Então, olha só. Eu pego aqui uma fraqueza de um parceiro. Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. A fraqueza do parceiro é uma ameaça dentro da empresa onde ele trabalha. Logo em seguida, ela acaba absorvendo, aqui ó, segundo, ela acaba absorvendo essa ameaça, que isso que vem do futuro,
e se presentifique, ela tem essa fraqueza. Todas as empresas, todas as pessoas, todos os sistemas e culturas no mundo têm esse movimento, tá? Então ninguém aqui é especial, todo mundo tem isso, tá bom? Aí, o que acontece? A fraqueza da empresa, que são todas as fraquezas do colaboradores, sistemas ou processos, acaba se tornando uma única coisa, que é a empresa. Então, a fraqueza da empresa é para o concorrente, ó, 3, uma oportunidade. Então, onde você não é bom e ele sendo bom, ele se destaca. Simples assim. Aí nós conseguimos, então, começar a tatear dores dentro da empresa, só para a própria empresa ou a empresa para fora. Então, isso é um ponto de partida só para a gente identificar alguns problemas que podem ser tratados dentro da empresa. Lembrando, embaixo do guarda-chuva, comportamento humano e inteligência emocional, tá? Maravilha! E para finalizar, vamos ver o 5. Definição do critério. Estabelecer parâmetros claros para avaliar possíveis soluções facilita a escolha da abordagem mais adequada para resolver o problema. Olha só, estabelecer parâmetros claros para avaliar possíveis soluções facilita a escolha de abordagem mais adequada para resolver o problema. Ou seja, como que nós vamos montar um treinamento aqui em 4 mãos se a gente não tem essa questão da definição dos critérios? E o critério vem de identificar minimamente qual é o problema naquele momento. Entende? Então, por isso que eu fiz tudo isso, tá? Aí você cai aonde? Aqui, ó. Aí, uma vez que eu identifiquei, por exemplo, na empresa ou do colaborador, as fraquezas e força, nós podemos, então, criar uma estratégia embaixo do guarda-chuva. Vai lá ver a metodologia no outro vídeo, na página do Home. Lá a gente vai conseguir, então, entender quais são os pontos que a gente consegue trazer para trabalhar essas fraquezas e melhorar e aproveitar as forças. Então, olha aqui, ó, melhorar isso. E na força, aproveitar aquilo, tudo isso para trabalhar no jogo de ameaças e oportunidades. Aí se justifica um treinamento, uma palestra, um workshop, tá? Ah, detalhe, tudo isso aqui está baseado a partir de uma natureza humana que nos meus treinamentos eu posso trazer de forma explícita os termos ou de forma implícita. Se você quiser mais objetividade, por exemplo, sobre o tema 5, que é resolução de problemas, nem quer abordar sobre a natureza humana, vai lá no vídeo lá da metodologia da página Home que você vai entender. Pode ser também. Então dá para ir para todos os caminhos. Só para destacar, eu sou filósofo, sou professor de graduação, de pós-graduação, fiz um mestrado em bioética, em ética e um MBA em gestão de negócio. E há muitos anos, há mais de 10 anos, eu venho dando aula em escolas de negócios. Então, o meu aluno, à noite, foi ou é o seu colaborador dentro da empresa. Então, eu conheço bem esse público, que eles iam lá chorar e muitas vezes essas aulas viravam treinamentos. Então, dá pra gente trocar bastante coisa, tá bom? Qualquer dúvida, me chama, a gente conversa, fala com a minha equipe, eu falo comigo, mas acredite, tem bastante coisa para trabalhar. E isso aqui, desse jeito, não tem no mercado. Fiquei muito tempo depurando, maturando, calibrando e trazer uma coisa diferente para vocês, tá bom? Obrigado. A gente se vê em breve.